Olá! A região de Campinas, desde a sexta-feira de 30 de agosto, tem sido cada vez mais coberta de fumaça. Na última terça-feira, a metrópole amanheceu cinzenta, o que pode ser reflexo de diversas queimadas registradas na nossa região, como em Valinhos, Nova Odessa e até em alguns bairros da cidade. A visibilidade está reduzida e o cheiro torna a respiração cada vez mais difícil. O clima também tem feito com que a população sinta as 4 estações do ano em um único dia. Além disso, diariamente, a Defesa Civil emite alertas de baixa umidade do ar. E mais afinal, quais são os efeitos das mudanças climáticas? Eles já começaram a ser sentidos? É o que vamos discutir no Estúdio Câmara de hoje, que conta aqui, olha, com um time de primeira. Nós estamos recebendo a engenheira agrônoma Simone Vieira, que é pesquisadora do NEPAM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, também da Ana Ávila, que é pesquisadora do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, que também é da Unicamp, também com o Tenente PM Pedro Henrique Borges Marques, oficial do 1º Subgrupamento de Bombeiros do 7º Grupamento de Bombeiros, responsável pelo atendimento operacional aqui na cidade de Campinas. Sejam todos bem-vindos. Gente, tanta coisa, né, que eu não sei se 1 hora vai ser suficiente para a gente fazer essa reflexão, essa primeira, que afinal, depois disso, a gente percebe que, inclusive, as redações começam a receber muitas sugestões de pauta a respeito dessa discussão do que, afinal de contas, está acontecendo. Olha, e de acordo com os últimos relatórios das Organizações das Nações Unidas, deveríamos trabalhar em um pacto global para manter o aumento da temperatura do planeta em até 1,5 graus até o final do século. Mas há projeções que apontam que pode haver um aumento muito maior, de 3,2 graus. Eu queria saber quem que quer começar a falar sobre esse estudo, sobre essas projeções, afinal de contas, o que está acontecendo, professora Simone. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é uma conjunção de coisas que estão acontecendo, né? Como a gente sabe, a gente tem um aumento grande de gases de efeito estufa, principalmente CO2, mas não só, né? E isso tem feito com que a quantidade de energia que chega do Sol fique presa no planeta e aumente a temperatura. E a gente tem vários feedbacks acontecendo junto, porque quando eu aumento a temperatura, eu impacto as plantas, que são as principais os organismos que fazem a absorção de CO2 e que retêm parte dessa energia que vem do Sol. E isso tudo acaba tendo uma influência grande no clima do planeta. Então, não só na temperatura, mas em como as massas de ar se formam, quanto de umidade elas têm e como é que elas vão se deslocar pelo planeta, né? E o que a gente tem percebido é que, como nós não estamos conseguindo, na verdade, diminuir nossas emissões nos níveis que seriam necessários, a gente tem potencializado cada vez mais esse efeito. E as consequências dele são isso que a gente está vendo. A gente está vindo de 2 anos muito secos aqui no país, né? O que era uma coisa que não acontecia nos últimos 40 anos, que a gente pode pensar até mais longe que isso, né? A gente tem registro de 40 anos. Então, nesses últimos 40 anos, a gente não tem nenhum registro de 2 anos tão secos consecutivos. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora, Ana Ávila, o CEPAGRE, inclusive, e a TV Câmara Campinas usa, né, a previsão do tempo diária que é enviada pelo CEPAGRE, na verdade disponibilizada a todo mundo, para que a gente coloque aqui, inclusive no Câmara Notícia, essa previsão para o dia seguinte. E a gente percebe, né, que cada vez mais há uma preocupação em relação, olha, o que está acontecendo com o tempo, né? Essa questão da previsão, tempo, a gente está num inverno ainda, claro que a primavera começa em setembro, mas a gente teve um inverno seco, um inverno com dias muito
frios, mas também com dias muito quentes. E essa questão de muitas vezes você sair parecendo uma cebola, né? Com blusa, depois você tira, depois você vai colocando tudo de novo. O que está acontecendo, Ana? Seja bem-vinda também. Muito obrigada pela oportunidade. Esse inverno, né, ele tem uma peculiaridade que foi os extremos, né? Nós estamos com temperaturas bastante acima da média. Eu diria que, em termos médio, 3 graus, 2 a 3 graus acima da média, é o que a gente tem observado, e repentinamente a entrada de 2 massas de ar frio muito intensas de origem polar que provocaram o declínio muito acentuado das temperaturas e isso foi uma surpresa, digamos, para a população, mesmo que a gente tivesse, de certa forma, previsto, porque tem sistemas que nós não conseguimos prever pela própria dinâmica do fenômeno, né? Então a gente não consegue. Mas, por exemplo, o deslocamento de massas de ar intensas, a gente tem uma destreza boa nos modelos, ou seja, a gente consegue prever com boa antecedência. Mas realmente mudou assim de 30 graus em um dia para 10 graus em outro, quer dizer, foram mudanças bruscas. Eu diria que essa foi a principal, assim, o destaque, digamos, em termos climáticos deste inverno. E claro, a manutenção aí de dias com temperaturas acima da média. Sim, daqui a pouco a gente também volta a falar com a Ana, porque agora nós vamos falar com o Tenente Borges, porque olha, quem está tendo bastante trabalho com esses dias é uma das corporações, além da Defesa Civil, que tem todo um trabalho também, Corpo de Bombeiros. Como tem sido esse inverno e, claro, na nossa região em especial, Tenente, essa questão das queimadas. Sim, já é um tipo de ocorrência esperado nessa época do ano, é uma ocorrência sazonal, assim como no final do ano a gente espera ocorrências que envolvam as chuvas, né, e os temporais, né, que são aquelas quedas de árvore, alagamento. Nessa época do ano nós estamos acostumados com os incêndios em vegetação. Como já foi falado, esse ano está sendo um pouco atípico, né? Houve uma intensificação maior dessas ocorrências, né? E em muitos casos a gente vê que há um alinhamento ali de fatores, né? Como o pessoal fala, né, que são os 330, né? Temperatura acima de 30 graus, ventos acima de 30 km por hora e a umidade do ar abaixo de 30%. Isso daí acaba corroborando e intensificando esse tipo de ocorrência. Mas o Corpo de Bombeiros, ele aqui na cidade de Campinas, ele tem atendido todas as ocorrências, né? Alguns dias houve alguns picos, né? Porém, aí o que acontece, né? A gente tem aqui o Centro de Operações, que é onde entra o atendimento, todo o atendimento 193, inclusive de 1/4 do estado, é aqui em Campinas, que é atendido através do 193. Então, ali há uma priorização no atendimento das ocorrências, né? Primeiro, se ela envolve a vida, se ela envolve o patrimônio e o meio ambiente. E então, dependendo do que envolva, há uma priorização no caso de muitos chamados simultâneos, como nós tivemos ali há 2 semanas, quando teve a primeira frente fria que entrou, que a gente chegou a ter mais de 7.000 chamados aqui em 24 horas no Centro de Operações em Campinas. Tá, e quando acontece, apesar de ser algo esperado para essa época do ano, há algum tipo de movimentação da corporação para conseguir atender um maior número de ocorrências nesse sentido ou não? Sim, sim, pelo Corpo de Bombeiros ser estadual, então nós temos a possibilidade ali, dependendo da emergência ou alguma localidade no estado que está necessitando de um apoio maior, de remanejar os nossos meios, né? Assim como na região ali de Ribeirão Preto, a coisa de aproximadamente 10 dias, sim. Ribeirão Preto, Rio Claro, houve a necessidade de uma atuação maior, né? Então aeronaves de São Paulo, Campinas foram para lá, alguns bombeiros também foram para lá, então a gente tem essa possibilidade aí de remanejar rápido e efetivo dentro do estado. Tá certo, então, obrigada. Professora Simone, quando a gente pensa, inclusive, olha, estou aqui com a notícia da Agência Brasil, uma notícia do último dia 26 de agosto, falando que um estudo da rede Observatório do Clima aponta que o Brasil precisa reduzir em 92% as emissões de gases de efeito estufa até 2035, para contribuir de forma justa com a proposta de limitar a esse 1,5 grau, né, o aquecimento global. O percentual tem como base as emissões de 2005 e avança limitando em 200 milhões de toneladas líquidas a emissão anual, que era de 2,4 bilhões de toneladas líquidas há 19 anos. O estudo considerou que a carga de gases do efeito estufa que a atmosfera ainda suporta para manter o aumento da temperatura nesse máximo de 1,5 grau e a participação do país nas emissões globais, considerando a mudança do uso da terra provida em seu território. A gente está falando
do Brasil, todo mundo pensa assim, tanto que fala assim, gente, nossa, a fumaça da floresta, né, da Amazônia está chegando aqui, daqui a pouco a gente vai ver se isso é possível, né, que é para se a gente entender, a gente tem essas queimadas recentes lá no estado do Mato Grosso do Sul, né? E será que está chegando aqui ou será que é a fumaça do estado de São Paulo? O que está acontecendo? Mas quando a gente pensa nesse estudo e nessa prospecção, o que a gente precisa fazer para que, de fato, o Brasil dê o seu quinhão para se tentar manter essa previsão de só 1,5 grau e não nessa prospecção de 3,2 graus. Tá. Eu acho que a gente tem várias linhas de atuação que são possíveis, né? Mas o Brasil, a principal emissão do Brasil é por queima de vegetação, tá, né? Então, diferente de alguns outros países, como os Estados Unidos, que a principal emissão deles é queima de combustível fóssil, a nossa é de mudança de uso da terra. Não só queima, mas, por exemplo, você tirar uma vegetação e colocar uma agricultura e não ter o manejo adequado para manter a matéria orgânica do solo. Então, como a gente é um país tropical, com muita água, com muita umidade, com muita temperatura mais alta e umidade, essa matéria orgânica que contém carbono também acaba sendo exposta quando a gente tira a vegetação ou faz um revolvimento do solo e também emite CO2 para a atmosfera. Então, a primeira coisa é emissão zero, desmatamento zero, né? Então, a gente tem que ter consciência de que nós não podemos desmatar. A gente tem que melhorar o uso das áreas que a gente já tem em uso, né? Essa é uma coisa. A outra coisa é melhorar as práticas de manejo agrícola, que são super importantes, né? A agricultura é uma coisa importante para o nosso país, mas a gente precisa ter técnicas mais adequadas para que a gente possa conservar o carbono dentro do sistema. E, além disso, aumentar a restauração dos ecossistemas. A gente tem um compromisso, e o Estado de São Paulo assinou um compromisso de restauração, que é bastante importante, de várias áreas, e isso vai ter um papel importante para sequestrar esse carbono, ajudando que a gente tenha um balanço entre emissão e sequestro que permita que a gente cumpra as metas às quais a gente se comprometeu. Sim, agora quando a gente fala ainda, já que a gente entrou nessa questão da agricultura, e a gente sabe que o agronegócio tem um papel fundamental nesse contexto, tem um estudo, inclusive, que a Ana participou, que é essa implementação do projeto Mitigando Mudanças Climáticas através da agricultura. Fala um pouquinho desse estudo, Ana. Bom, a questão da agricultura é muito importante, né? Até pelo que a Simone comentou, a gente tem uma área agrícola enorme, tem uns desafios, e a grande questão é você fazer o uso adequado do solo, né? E a rotação de culturas, né? Por exemplo. E um desafio muito grande é a expansão da área agrícola, né? E estudos mostram, né, inclusive parte um outro grupo, mas nessa mesma época que o CEPAGRE desenvolveu esse projeto, assim, já existem áreas, né, disponíveis que podem fazer com que a gente tenha uma agricultura potencializada para que a gente possa atender essa demanda global de alimento, né, e a própria energia também, que aqui a gente tem a cana-de-açúcar, né? Então a gente já tem a área disponível que não há necessidade da gente desmatar, e que a floresta em pé, por outro lado, outras pesquisas também mostram que a floresta em pé, ela dá muito mais lucro e tem muito mais rentabilidade do que ela devastada e explorada para essa parte de expansão agropecuária, né? Porque também tem a parte agrícola e a pecuária, né? Que as duas meio que andam juntas, né? Sim, agora quando a gente pensa
previsão do tempo, que o CEPAGRE tem, claro, um trabalho muito além dessa questão da previsão para nós, né, sabermos, amanhã eu separo a blusa, amanhã eu separo uma roupa mais quente, etc e tal. Quando a gente pensa, o que está acontecendo em termos de temperatura de forma geral, para quem está em casa entender? As pessoas falam muito, olha, eu vi uma reportagem de que as geleiras estão derretendo, o que está acontecendo? É o efeito estufa? O que é o efeito estufa? O que é isso? Então, de forma geral, a gente tem vários fatores, né? A grande questão é que, quando a gente fala nas mudanças climáticas ou na emergência climática, que já vários cientistas usam o termo emergência climática, porque a gente já meio que passou dessa fase das mudanças climáticas, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o seguinte: de uma forma geral, para a pessoa que não conhece, né, o assunto e que está buscando uma informação de uma área que ela desconhece totalmente, a questão que a gente fala das mudanças climáticas, da emergência climática, é que a gente está acostumado com um determinado clima, que a gente tem as 4 estações do ano, a gente tem o inverno, tem o verão, por exemplo, aqui nós estamos num clima tropical, então nós temos um determinado padrão climático. E aí, quando a gente fala nessa mudança, nessa emergência, significa assim, que esse padrão que a gente conhece, ele passa a não existir mais. A gente passa a trabalhar com um novo normal, que a gente chama, né? Então, assim, é o que a gente está vivendo. Eu poderia dizer para você que o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que a gente vem falando, os cientistas, né? Aquele povo que fica lá pesquisando e com dados, né? A gente sempre procura mostrar a ciência com base em dados, né? Essa é uma questão que a gente ressalta sempre. Então, por exemplo, a gente tem a questão que a gente vem falando das mudanças, e as pessoas têm assim, uma certa rejeição, até uma própria dificuldade, e pensam assim, isso é lá para o final do século, isso aqui não faz não parte. É comigo, não é comigo. E, na verdade, o que a gente fala das mudanças é o que a gente está vivendo hoje, é um clima diferente, é o extremo, né? É o impacto daquilo que a gente vem lançando para a atmosfera, que são os gases que vão ter essa interferência aí com relação a essa temperatura do planeta, porque existe o aquecimento normal, então a gente tem a vida na Terra como a gente conhece. Sim. Acontece que, por ações antrópicas, né, mudança de uso do solo, e vários outros que a gente até já mencionou aqui, mas de forma geral a gente tem esse aumento desses gases e com isso a gente tem essa mudança do clima, os eventos extremos. Então o inverno passa a não ser mais aquele inverno que a gente conhece e que a meteorologia fala, né? E o verão também, e assim sucessivamente. Então é isso. Quando a gente fala na mudança climática, na emergência climática, é isso. Esse clima que a gente conhece, essa vida na Terra como a gente tem, ela passa a uma mudança tênue e nós temos essa alteração em todos os aspectos, com relação ao aumento das temperaturas, os oceanos mais quentes, o derretimento das geleiras que vão impactar, por exemplo, nas ondas de frio. Você pode me perguntar assim, poxa, mas a gente fala tanto em mudanças climáticas e a gente teve um frio fora da época, teve geada na região norte do estado de São Paulo, né? Sim. Nesse inverno, que não é uma coisa comum. Mas isso também faz parte das mudanças climáticas, que são os extremos. Então você passa de uma situação de calor, por exemplo, a um frio extremo. Então, essa é a questão. É aquele clima que a gente tem, que a gente conhece, a gente passa a ter uma diferença. E isso tem uma consequência em todos os aspectos da vida na Terra, conforme a gente conhece. Sim, com isso, Tenente, o Corpo de Bombeiros tem que ficar bem mais, como se diz, preparado. Inclusive, a gente lembra que no finalzinho de agosto existe uma tratativa, inclusive, da Defesa Civil reforçar com equipes a operação estiagem aí para justamente encorpar ainda mais esse trabalho de prevenção e também combate a incêndios em nossa região. Fala um pouquinho para mim desse trabalho, visando principalmente as áreas de vegetação da nossa cidade. Sim, é uma grande parceria entre o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, principalmente na questão logística e prevencionista, né? Na questão logística, com relação ao apoio dos meios em uma ocorrência muito grande, ou então quando há diversos pontos de incêndios aí e necessita de um apoio tanto de pessoas quanto de materiais lá, né? Caminhões transportando água. Mas o principal trabalho da Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros é a parte prevencionista, né? Que ela ocorre, na verdade, antes da estiagem, que é a questão de orientar os proprietários, a população, né? Na área rural, orientar o proprietário a manter sempre aquelas estradas limpas, os aceiros entre as culturas ou entre
uma mata ali, uma APA que possa ter, né, e outra estrada, propriedade, que isso daí acaba impedindo a propagação do incêndio. E também o Corpo de Bombeiros, ele tem inclusive uma plataforma no site do Corpo de Bombeiros, de ensino à distância, que ela ministra alguns cursos de educação pública, né, desde a parte de primeiros socorros até a parte de incêndio, e o incêndio, tanto o incêndio estrutural quanto o incêndio em vegetação, e para todas as idades, né, para tentar induzir ali a pessoa a ter medidas prevencionistas para evitar atuação, evitar primeiro o sinistro, para não ter que atuar. Tá certo, então, olha, eu abri o programa hoje falando dos dias cinzentos aqui em Campinas, o que estava acontecendo, aquele céu, com aquele sol rosa, mas tudo meio uma névoa. E olha, nossa equipe foi às ruas na última terça-feira, justamente para saber o que o povo campineiro e como o povo campineiro tem conseguido lidar com esse tempo quente, seco e também com névoa de fumaça. Vamos ver? Vamos ver o que a Rúbia traz para a gente. Oi, Mirna, tudo bem com você? Pessoal aí do Estúdio Câmara, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no centro de Campinas, hoje terça-feira, dia 3 de setembro. E olha, o tempo amanheceu seco, visibilidade reduzida e muita fumaça. Nós viemos para o centro para conversar com as pessoas e saber como é que elas estão lidando com esse tempo atípico dos últimos dias. Vamos conferir. Como que tem sido o dia a dia? Como tem sido lidar com essa fumaça? É bem difícil, né? Tá feio, muito feio mesmo. E lá na sua casa, lá tem alguém com problema de respiração? Não, tá tudo certo, tá. E a fumaça, ela tem incomodado de que forma você? O nariz fica seco, né? Toda hora tem que tomar água, porque também tem que sempre tomar água bastante, né? Sobre isso mesmo. Tá péssimo, né? A coisa tá muito difícil. Por quê? As queimadas que eles põem aí atrapalha a saúde do povo. Como é que tava Valinhos hoje? Tava pior que Campinas. Tava muita fumaça, muita... Fica difícil respirar? Difícil. Bem ruim, viu? Tá bem ruim, porque muita queimada, muita incêndio que tá tendo também, né? Fica difícil respirar? Fica difícil. Tá muito difícil. Pra respirar, tá muito ruim. E você é daqui de Campinas? Sou, sim. Como que amanheceu Campinas? Amanheceu tudo enfumaçado. Tá ruim. Você já teve algum problema respiratório, alguém na família, ou tá tudo bem por enquanto? Não, tá tudo bem por enquanto. Terrível, muito. Ontem à noite mesmo, no meu bairro, tava irrespirável. Tava impossível de respirar à noite. Acho que teve uma queimada lá perto, não sei, nossa, tava horrível. Então tá muito ruim, tá muito seco, muito... E você tem um netinho, uma netinha, né? Um netinho, um ano. Como é que tem sido lidar com isso, com a criança, né? Como é que fica a preocupação? Muito ruim, por causa da respiração, né? Junta tudo, né? Daí eu sinto assim que o olho dele lacrimeja. Ontem à noite mesmo ele tava com o olho super irritado, tipo lacrimejando. Creio eu que seja por causa da fumaça. E hoje, como é que amanheceu Campinas? Você percebeu? Fumacenta. Não só hoje, como todos os dias, né? Tem amanhecido fumacenta. Tá difícil, né? Tá difícil para todos nós. Eu acho que falta um pouquinho de consciência para cada um, né? Tipo, se cada um fizesse um pouquinho, eu acho que ficaria bom para todo mundo, né? Tipo, gente, não vamos colocar fogo, por favor. É só não pôr fogo, que fica tudo bem para todo mundo. Já não está chovendo, não estamos sendo agraciados pela chuva. E ainda a pessoa ataca fogo, aí piora para todo mundo, né? Fica ruim. Tá vendo só? Todo mundo falando a mesma coisa, parece que o fogo está dentro de casa, a tosse, a falta de ar entraram na ordem do dia. E aí eu quero saber de você, Mirna, pessoal aí do estúdio, como é que a gente faz para minimizar os impactos dessa seca e dessa fumaça que tem deixado nossos dias aí bem nublados. Voltamos com você no Estúdio Câmara. Obrigada, Rúbia, é isso mesmo. Olha, a gente tá, a criançada em casa passando mal e tudo bem. A gente tem as questões da saúde, tem as questões você coloca a roupa no varal, daqui a pouco a roupa tá cheia de fuligem, né? Agora eu pergunto, inclusive a última entrevistada falou a respeito da consciência, né? Vamos falar um pouquinho da consciência de cada um. A gente
viu, inclusive, em rede nacional, que a polícia está atrás, a gente tá falando daquele fogo que aconteceu há mais ou menos 15 dias lá na região de Ribeirão Preto, né? E tem outras regiões do país que está se investigando a questão de incêndio criminoso. Mas a gente tem uma legislação, por exemplo, que se proíbe de colocar fogo, por exemplo, na palha da cana-de-açúcar, no caso da área rural. A gente tem em Campinas leis municipais, inclusive uma lei que é proibido colocar fogo no lixo, por exemplo, que é uma prática, infelizmente, ainda comum que a gente vê em muitos bairros. Como que a gente lida com isso? E em que situação, Tenente, é necessário que a gente acione, por exemplo, o Corpo de Bombeiros? Porque, às vezes, eu, por exemplo, já morei na região de Betel e a gente teve uma situação que o fogo começou há alguns anos, não foi agora, foi lá perto da crise hídrica em 2015. O fogo começou meio baixo, lá numa área rural, e em pouco tempo todo mundo achou que ia passar. Daqui a pouco ele foi avançando e tomou proporções enormes e chegou muito perto, inclusive, das casas naquela ocasião. Então, mas quando a gente deve falar assim, é hora de chamar o bombeiro? Sim, até aproveitando o gancho, voltando um pouquinho, o fogo, ele normalmente não, existe a combustão espontânea, né? Tá. É algo extremamente raro, então posso falar com total tranquilidade que 99% dos incêndios são ação antrópica, ou seja, alguém foi lá e atirou fogo no local, né? Quanto à questão criminal... Por exemplo, só pegando essa questão, antes de eu falar da questão criminal, por exemplo, a pessoa fala assim, sem querer eu estava fumando e joguei a bituca de cigarro e pegou fogo. Mesmo assim é crime? Não, porque foi de uma modalidade aí culposa, né, digamos assim. Tá, mas a partir do momento que a pessoa não tinha consciência de que aquele cigarro, por exemplo, fosse causar um incêndio, é isso? Isso. E também é muito difícil ligar essa pessoa que jogou o cigarro ali na mata, fazer esse link é muito difícil, porque provavelmente ela não ficou ali, se ela ficou, não vai se identificar, né? Sim. Muitas vezes ali, o Corpo de Bombeiros ali não atua na parte criminal, né? Seria a Polícia Militar Ambiental ou então outro órgão. E quanto a essa questão criminal, atear o fogo num terreno baldio ou numa grande plantação, além de ser crime, né? Ele causa muito risco à vida humana. Sim. E... qual que era o resto da pergunta? Falando justamente sobre que horas é o momento de vou ligar por 193. Sim. E sempre que a pessoa vê um foco de incêndio, ela tem que ligar para o bombeiro, porque mesmo que ele seja pequeno, ele pode se propagar e tomar proporções muito maiores e pode dificultar até o combate ao incêndio e ter que mobilizar um efetivo maior para lá e às vezes acabar deixando de atender determinado ponto, né? Então a gente procura sempre ter o tempo-resposta mais curto possível para chegar lá e mitigar esses riscos. Tá. As pessoas, por exemplo, eu vejo que tá pegando fogo num terreno baldio. É indicado que os vizinhos daquele terreno, por exemplo, eles mesmos tentem apagar o fogo? Não é, porque eles não têm o preparo, né? Eles podem acabar se queimando, às vezes eles não conhecem o terreno, né? É muito comum na área rural a existência de fossas, então muitas vezes era algum local ali que tinha uma habitação e há muitos anos não tem, é um risco ali que está escondido muitas vezes, a pessoa vai tentar entrar na área de mata, pode cair em uma fossa ou num poço ali com 10, 12 metros de profundidade, né? E pode acabar até morrendo com isso daí. Professora Simone, o que o NEPAM tem feito a respeito, né? A gente percebe, a gente tem o ano que vem aí a COP30 que vai acontecer no nosso país, lá no Pará, né? E o que a gente pode pensar nesses estudos e como contribuir para que cada um dê o seu quinhão aí, para que a gente tente minimizar esses efeitos, até porque a gente falou agora há pouco, eu mencionei a crise hídrica em 2015, mas vocês já disseram que a gente está vendo aí que quase não chove, que está muito seco. O pessoal falou, já não chove, e ainda o pessoal coloca fogo em terreno ou em outros locais. O que a gente pode pensar disso daí, que alerta nos traz? Então, a gente tem trabalhado lá no NEPAM tanto para entender como é que a vegetação está respondendo a essas mudanças, né? E também como que as pessoas
estão sendo impactadas por essas mudanças e quais ações elas podem tomar para que elas consigam lidar com isso, né? E viver nesse novo normal que a gente está vivenciando, né? Que mesmo que a gente pare totalmente todas as emissões, esse carbono que está na atmosfera vai demorar muito tempo para sair da atmosfera e entrar num ciclo, e aí a temperatura do planeta voltar ao que era antes, né? Sim. Então a gente tem trabalhado bastante nessa linha, né? Tanto de entender o funcionamento, da conservação e dessa relação homem-natureza. Mas tem uma questão que também a gente tem trabalhado lá, é que cada um tem que fazer a sua parte. Claro. Mas cada um de nós fazer a nossa parte é muito pouco. A gente precisa de políticas de Estado, porque aí sim a gente vai conseguir alcançar resultados que são realmente efetivos, senão a gente não consegue. Sabe que nessa semana é a 6ª vez que eu ouço esse falar novo normal. E aí a minha preocupação quando a gente fala nesse novo normal, a gente não acaba minimizando na realidade o que está acontecendo em relação ao meio ambiente, mas vocês vão me responder depois do intervalo. Nós vamos rapidinho, como a nossa entrevistada disse, você toda hora está tomando um pouco de água, nós também vamos aqui tomar um pouquinho de água e a gente volta já já com o Estúdio Câmara. Olha, a gente continua aqui no Estúdio Câmara falando hoje sobre mudanças climáticas, causas, impactos e tudo o que está acontecendo principalmente na região de Campinas, os recentes aí, né, dias nebulosos, digamos assim, que a gente não é nublado, que é totalmente diferente, né, Ana? Nublado de nebuloso. Explica pra gente. Não é que o dia amanheceu nublado, acinzentado é poluição. Exatamente, porque nublado é por nuvens, e quando tem nuvem é porque tem umidade no ar. Tá. Então, nesse caso, a gente não tem a formação das nuvens, né? E sim a visibilidade é reduzida em função dessa fumaça. E até uma névoa que teve... Aquele sol lindo, rosado, na verdade é perigoso. É perigoso, não é um bom... presságio, digamos assim. Muita gente acaba tirando fotos falando, olha como o sol tá lindo, mas na verdade aquilo lá é a poluição, é a poluição que está fazendo dando aquele colorido, é isso? Isso. Eu deixei no bloco anterior, olha aí uma pergunta que a Ana falou, a Simone também falou, a gente lembra que inclusive a Simone ela é pesquisadora do NEPAM, Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, Ana Ávila também é da Unicamp, pesquisadora do CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, e a gente também está aqui com o Tenente Borges, do Corpo de Bombeiros aqui de Campinas. E eu ouvi várias outras entrevistas durante a última semana falando do novo normal. E eu perguntei, que deixa essa pergunta no ar, será que nós falarmos em novo normal não acaba normalizando uma situação que é preocupante, que traz um alerta? Até porque quando a gente começou a falar sobre essa questão do meio ambiente, principalmente depois da Rio 92, né? Todo mundo falou, é um bando de ambientalistas, isso não vai acontecer, não vai chegar aqui, foi até onde a Ana disse, já está acontecendo. Como que a gente pode pensar que esse novo normal, na verdade, é um alerta de perigo? Simone. Então, o ser humano tem a gente gosta daquilo que a gente está confortável, né? Sim. Que a gente está acostumado. Tudo que é novo é um pouco assustador, né? E a ideia desse novo normal é porque aquele que a gente conhecia não existe mais. Que é o que você disse, mesmo que a gente zere hoje mesmo que a gente zere. Vai demorar. Vai demorar. Certo. Vai demorar
pelo menos um século. Mas a gente voltar. tem que aprender a conviver com esse normal, na sua opinião, ou a gente tem que viver esse normal, mas trabalhar para que a gente possa resgatar algumas coisas que ainda... A gente tem exatamente isso, né? O que a gente tem, que a ciência, e não só a ciência, mas também os gestores têm trabalhado é mitigar, que é você ter ações para diminuir aquele efeito, né? Que é aquilo que a gente já falou aqui, então, diminuir desmatamento, restauração, mudanças nas práticas de manejo agrícola. E também a gente tem a adaptação, que é você se adaptar a essa nova situação, né? Que estratégias a gente tem que desenvolver para poder lidar com isso tudo de uma outra forma. Por exemplo, como o tenente mencionou, olha, teve um dia que teve 7.000 chamados. Isso não é o normal, né? Eles também têm que se preparar para isso. Então, todos nós, de alguma forma, vamos ter que nos adaptar a essa nova situação que está posta, né? Que é desse clima de extremos e fora da normalidade com a qual a gente estava acostumado. Agora, Ana, esses dias cinzentos tem a ver com alguma coisa com a Amazônia que está tão longe da gente? E qual é essa relação, caso tenha? Sim, tem muito a ver com a questão das queimadas na Amazônia e também no Pantanal. Tá. Então, a gente, até outro dia eu estava lendo uma matéria, né, que são os rios voadores, né? É um transporte. Se a gente olhar o mapa do Brasil, América do Sul, a gente percebe que existe aquela fumaça que é gerada lá na Amazônia em consequência das queimadas, porque lá também está seco, uma boa parte da Amazônia, né, em toda a região centro-oeste. Então, isso há focos espalhados pelo Brasil todo, praticamente, né? Só, digamos assim, a gente consegue excluir o extremo norte e o sul. Então, esses focos todos, eles que estão na região norte, na região amazônica e no centro-oeste, eles vêm sendo transportados. Essa fumaça entra nessa corrente de ar dos chamados rios voadores, que beiram ali os Andes, vêm ali pelo extremo oeste do país e vão, inclusive, até o Rio Grande do Sul. Há umas 2 semanas atrás, o Rio Grande do Sul estava completamente encoberto das fumaças provenientes da região amazônica. Então, esse transporte ele pode vir tanto para o sul, o extremo sul, e agora a expectativa, inclusive há alguns dias, e a expectativa é que agora na quinta-feira a gente tenha novamente um aumento dessa fumaça transportada pelos rios voadores, porque nós teremos uma entrada de uma frente fria. Então, é a circulação. Quando a frente fria vem, então a fumaça se expande para os outros estados. Exato. A gente olha assim, o mapa do Brasil é uma dinâmica dos ventos, né? Tá. Então, o transporte do norte com os focos de queimadas da região norte e do centro-oeste, por sua vez, são barrados pelo vento vindo do sul pela frente fria. Então, aonde nós teremos essa maior concentração de fumaça, está, digamos assim, direcionado pelo encontro desses ventos de norte, trazendo a fumaça, e de sul, por sua vez, barrando esse transporte. Então, sim, nós temos a influência por conta aí dos rios voadores que jogam essa fumaça para qualquer área, desde que haja essa convergência de ventos. A gente lembra que o último boletim a que nós temos acesso aqui do governo federal, que é na página do Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, a gente percebe que inclusive ministérios e secretarias já estão até mudando seus nomes, né, justamente com essa visão de colocar a questão do clima em suas nomenclaturas, porque há uma urgência, como a professora Simone falou, e daqui a pouco eu gostaria que a senhora se aprofundasse, a respeito de políticas públicas. Olha, até o dia 3 de setembro, no que diz respeito ao combate aos incêndios no Pantanal, nós tivemos 907 profissionais em campo, 16 aeronaves em operações, 122 incêndios e deles 72 foram extintos. Inclusive, a gente percebe que inclusive, muitas vezes, focos de incêndio que parece que estão, né,
está tudo sob controle e do nada ele volta a ter um grande efeito. É isso que acontece quando vocês estão, olha, a gente achou que estava tudo bem e de repente tem que continuar aquela operação naquele local? Sim, o Corpo de Bombeiros ele tem o know-how ali desse tipo de ocorrência, né? E dependendo do relevo, da vegetação, tem suas características. Como, por exemplo, nos últimos dias teve ali na região de Serra Negra, incêndio em área de serra, com vegetação maior. Então, havia muita dificuldade de acesso às equipes a pé e também com viaturas lá. Então, a gente fez uso da aeronave, né? O helicóptero que faz o lançamento lá de aproximadamente 500, 600 litros de água de maneira pontual. E no final do dia é normal ter um abrandamento desse incêndio, né? Pela questão da temperatura, que ela acaba caindo um pouco, a temperatura ambiente, a umidade do ar também, ela geralmente aumenta um pouquinho, e aí muitas vezes não consegue mais localizar aquele foco de incêndio durante a noite. Só que durante o dia, conforme vai esquentando o dia, a umidade vai reduzindo, esse foco ele acaba tendo uma reignição, uma retomada com maior intensificação. Então, há todo um planejamento quanto ao tipo de atuação em cada ocorrência, dependendo da característica da vegetação, do terreno, dos meios disponíveis. Sim, e no estado de São Paulo a gente vê que, por exemplo, lá no próprio Pantanal, inclusive estou aqui, olha, a Polícia Federal abriu 31 inquéritos para investigar possíveis ações criminosas, dentre outras notícias, com reunião com gestores dos estados e tudo mais em relação a isso. Quando a gente pensa, como que é a questão aqui no estado de São Paulo, é o Corpo de Bombeiros apenas hoje quem faz esse trabalho, ou a gente já tem grupos especializados no combate a incêndio em vegetação? Existe esse movimento da sociedade? Eu lembro que lá numa outra vez, se não me engano foi em 2019, por aí, a gente chegou até a falar online aqui na TV Câmara Campinas com grupos de voluntários que estavam lá na mata trabalhando, inclusive em resgates de animais e tudo mais. Em São Paulo já existe esse movimento ou ainda não? No Corpo de Bombeiros, por um decreto estadual aqui no estado de São Paulo, ele é o coordenador das emergências. Então, qualquer ente que vá atuar numa emergência que o Corpo de Bombeiros esteja coordenando, ele tem que atender uma série de requisitos, né? Isso daí são requisitos que não são preenchidos ali no momento da emergência, né? Tá. Tem que ter um credenciamento, comprovar alguns dados lá e passa por uma publicação, né? Isso em diário oficial. Ah, tá. Não posso chegar e falar, nós somos um grupo que viemos ajudar, não é assim? Não, porque tem que demonstrar que tem um preparo e ele tem que ser acionado pelo Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros sabe aonde que vai ser direcionada essa força. Sim. O que há aqui, há alguns convênios no estado de São Paulo, né? E contratações, convênios com a Fundação Florestal, por exemplo, que em caso de incêndios muito grandes, a gente teve recentemente aqui na região de Mogi Guaçu, na Campininha, que é uma reserva muito grande. Então, alguns bombeiros da Fundação Florestal vieram para cá, mas é um convênio com o estado de São Paulo. E a gente tem algumas contratações que, caso haja necessidade, que é, por exemplo, o lançamento de água com aeronave de asa fixa, que é o avião, que são essas aeronaves que fazem normalmente o lançamento de fertilizantes agrícolas. Sim. E a gente contrata elas, dependendo da situação, para fazer o lançamento de água. E, se não me engano, o lançamento são 4.000 litros a cada lançamento que a aeronave consegue fazer. Só que são formas distintas ali da atuação da asa fixa e da asa rotativa com o helicóptero, né? O helicóptero acaba sendo muito pontual, ali, apesar de ter uma capacidade menor de água. Então, conforme eu falei, dependendo da característica da ocorrência, a gente verifica qual meio que vai ser empregado. Professora Simone, você mencionou no bloco anterior, logo no finalzinho, a respeito da questão de política pública. E a gente percebe que, por mais que alguns governos não queiram lidar com isso, a questão climática está aí, que todos nós precisamos lidar. Até a criança que está lá na sua casa jogando papelzinho de bala no chão, digamos assim, né? Até, claro, o mais alto poder no que diz respeito à política pública. O que a gente precisa pensar hoje em termos de políticas públicas? Vamos fazer esse recorte, né, para o nosso país. Você mencionou, inclusive, que lá nos Estados Unidos tem a queima, né, de fóssil, né? É isso? Aqui a gente tem a questão da nossa vegetação. O que a gente precisa pensar
para tentar minimizar, já que mesmo que a gente passe a não ter emissão mais, ainda vamos aí colher esses frutos que não são tão positivos aí por muitos anos? Eu acho que tem vários caminhos. A educação é a primeira delas, né? Tá. Então a gente tem que reforçar, levar o conhecimento. Não discutir meio ambiente só em junho, né? Então, e tem uma questão que as pessoas, assim, eu vi um artigo mostrando que, de maneira geral, as pessoas sabem poucos o que é meio ambiente. Quando elas são questionadas ao que é meio ambiente, elas pensam, é o oceano, é uma floresta, né? Mas a cidade também é um meio ambiente, né? Então, mesmo mudanças climáticas, quando tiveram algumas questionamentos para a população, você acredita? As pessoas acreditam, as pessoas sabem que vão ser afetadas, mas elas entendem pouco o que realmente é a mudança climática. Então, educação é a primeira tanto coisa. Que as pessoas falam, o problema é lá da Amazônia, né? Brasileiro geralmente fala isso, o problema é lá na Amazônia. Exato. E a gente está vendo que não, a fumaça de lá está chegando aqui, né? Sim. Então, educação é uma coisa, mas também eu acho que as leis precisam ser revistas. Tá. Eu estava vendo que lá na Espanha, que também está secando muito, lá é muito seco, tem muito incêndio ali na Península Ibérica, e o que eles fizeram foi, tem uma lei, queimou a área, a pessoa fica 30 anos sem poder vender a área. Isso fez com que a quantidade de incêndios caísse vertiginosamente, porque o proprietário começa a ter muito cuidado com aquela área. Então, aquilo que o tenente disse, olha, precisa fazer acero. A pessoa às vezes, não vou gastar tempo, não vou gastar dinheiro, não vou gastar hora-máquina para fazer um acero. Não, se tiver problema dela ficar 30 anos presa com a área dela, ela vai tomar mais cuidado. Sim. Então eu acho que, e outras coisas, né? Nós temos inúmeras possibilidades de políticas públicas, mas eu acho que essas duas são muito importantes. Certo, Anne. E na sua opinião, o que a gente pode pensar em termos de políticas públicas para também fazer esse chamamento da sociedade para suas responsabilidades? Eu penso que realmente a gente, infelizmente, aprende um pouquinho pela dor, né? Então, no momento que houver multas, houver alguma punição real, as pessoas vão pensar um pouquinho mais nesse fator aí que acaba impactando, e é muito caro. Pensa, tudo que a gente investe para poder fazer aeronaves, helicópteros, horas, trabalhando, combustível, é muito caro para você apagar um incêndio de grandes proporções, perdas da biodiversidade, os animais domésticos que acabam sofrendo, quer dizer, é uma perda gigantesca, né? Economicamente e até risco de vidas. Sim. Então, assim, na minha opinião, penso que a questão da educação é fundamental, né? E a gente entender um pouco mais da linguagem, realmente, né? Porque que a Simone mencionou, né? A gente até pode acreditar um pouquinho, às vezes, nas mudanças climáticas, etc. e tal, mas quando alguém pergunta, mas o que você pode fazer para contribuir, para melhorar o seu ambiente, as pessoas elas não têm assim uma resposta. E eu participei de alguns cursos onde pessoas que deveriam ter um pouco mais de conhecimento, professores, etc. e tal, que poderiam ter um pouco mais de conhecimento nas suas regiões, do que significa tanto a parte do meio ambiente, Simone, quanto a parte de clima. Clima é uma questão assim, a gente está respirando é o clima, é a atmosfera, é o ar que nós respiramos, né? Então a gente está envolvido em tudo isso. A gente faz parte, sim, desse contexto. Então, essa questão de nos colocarmos como responsáveis, como agentes, isso é uma questão muito importante. Então, a gente
a questão da comunicação, a forma, a linguagem, como nós nos comunicarmos. A gente também, da academia, sai um pouquinho e chegar até a comunidade e entender o que a comunidade tem para trazer para a gente, porque a comunidade tem muito conhecimento. Então, a gente trocar um pouco mais, eu acho que isso é uma questão urgente, e para a gente se inserir nesse contexto e começar a agir um pouco mais, para evitar esse tipo de situação, até mesmo para dedurar que alguém está fazendo alguma coisa errada. É verdade, olha, inclusive aqui o Estúdio Câmara a gente fez esse recorte, mas a gente tem inúmeros recortes em relação ao clima, por exemplo, né, pensar, será que as mudanças climáticas já representam aí uma questão de saúde pública, né? Porque tem um impacto na saúde, a gente viu inclusive lá o pessoal da 13 de maio já falando, olha, tá seco, ou meu filho tá com o olho lacrimejando por causa dessa secura toda e tudo mais. Então a gente não está hoje com um médico especialista, isso a gente deixou para o programa Saúde é Vida, mas já está se falando em muitas coisas. A gente tem, por exemplo, também, olha, o peso de tudo isso no bolso, né? A gente já sabe que agora é bandeira vermelha, por exemplo. Olha, então uma coisa vai puxando a outra, né? E então esse novo normal, ele tem muitos efeitos. E quando a gente pensa, inclusive, nessa questão de, como a Ana falou, de responsabilizar, o tenente também falou de responsabilizar, e de fato, na prática, não é tão fácil assim responsabilizar um incêndio criminoso, apesar de termos uma legislação sobre isso, né? Como que vocês analisam? Olha, eu não sei muito bem qual seria a saída, né? Mas eu acho que essa questão da legislação... Em tempos de rede social, quem estiver passando, começar a gravar. Eu acho que sei lá, uma sugestão. Isso é uma possibilidade, né? Mas eu acho que... se as leis forem um pouquinho mais rígidas, como a Ana mencionou, a gente consegue maiores resultados, né? Porque senão eu acho que tem pouco efeito. Né? Mas aí entra também, Simone, eu acho que na conscientização e na educação. Eu, por exemplo, outro dia, a minha vizinha tem uma churrasqueira, né? Aí ela tinha documentos pessoais. Ela colocou na churrasqueira os documentos pessoais dela para queimar na churrasqueira. Eu sei que de repente no meu quarto começou a entrar aquela fuligem toda preta, eu comecei a falar, nossa, tá tendo algum... Porque não é um cheiro de churrasco, é um cheiro diferente, que acho que tem plástico no meio, deve ter outros tipos de papéis, muito diferente. Aí ela pediu muitas desculpas, falou, desculpa, eu não achei que ia causar tudo isso. Então acho que é um pouco da questão da conscientização, da educação mesmo, né? Porque, eu não quero mandar meus dados de um documento pro lixo comum, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa, mas ao mesmo tempo, aquela opção ali não foi uma opção legal. Sim, né? Sim. Mas é isso, educação é a base de tudo, né? A gente vê, por exemplo, ali na saída de Barão Geraldo para Paulínia. Na Zeferino Vaz. Isso, ali. Mas não pegando a Zeferino Vaz ali no final do tapetão, mas aquela saída mais lá para frente. Tá. Tem sempre um monte de lixo lá. A prefeitura vai, faz o trabalho, tira, daqui a pouco tá cheio de lixo de novo. Por que as pessoas jogam seu lixo naquele lugar? Sim. Né? É por uma facilidade, é porque elas acham, né, ponho aqui, sem pensar no impacto que aquilo tem para os outros, né? Sim. Então, educação é a base de qualquer coisa. Eu acho que a gente precisa ter essa mudança de comportamento coletivo. A gente tem, inclusive, em Campinas, além daquele caminhão catatreco, né, que comumente pode ser acionado, a gente também tem aqui os ecopontos. Inclusive a TV Câmara Campinas já fez várias reportagens sobre os ecopontos, que olha, eles recebem entulho de construções e reformas, móveis, televisores, monitores, pneus,
lâmpadas até 5 pneus, porque tem também, se for da indústria, aí é um outro tipo de descarte, lâmpadas fluorescentes, restos de poda, isopor, até 5 litros de óleo, madeiras, gesso e recicláveis, entre eles papéis, plástico, vidro e metal, né? Inclusive, nesse caso dos ecopontos, aqui eu entrei na página da prefeitura, é proibido. Resíduos domiciliares, que são os orgânicos, né? Coisa de comida e tal, industriais e hospitalares também, tintas, solventes, medicamentos, que a gente tem, inclusive, você pode levar na farmácia, muitas delas estão preparadas para receber esse medicamento vencido e tudo mais, ou até mesmo a embalagem do medicamento, animais mortos, pilhas e baterias, celulares e notebooks e óleo mineral. Então, acho que também vai de um pouco de informação e consciência ali para a gente poder tentar mudar isso, né? Agora, quando a gente pensa nessa mudança do clima, que pode chegar, o pessoal fala assim, vai chegar logo em Santos, vai chegar lá na praia, porque diz que vai aumentar o volume de água no mar e tudo mais, mas vai chegar também no interior, Ana. Com certeza, em todas as regiões a gente já está sentindo essa mudança, digamos assim, né? Porque a gente é cientificamente comprovado que a gente tem percebido essa redução do volume anual das chuvas. Então, assim, a primavera, que na década de 80, 90, a retomada das chuvas era em setembro, comecinho de setembro, virava um mês, já começava a chover, a gente já está cientificamente comprovado que não está acontecendo, cada vez está atrasando um pouco mais. A estação das chuvas ela está concentrada e as secas mais prolongadas. Em termos de cenários, né, a gente está vivendo o que a gente tinha como expectativa para a década de 2040, 2050. Então, a gente já está. Quase 20 anos, então, já adiantamos. Porque a grande questão é a temperatura média global não aumentar de acordo com os acordos internacionais, né, o Acordo de Paris, chegar no máximo a 2 graus e evitar que chegasse a 1,5 graus. Mas o ano de 2023 foi o ano mais quente da história em termos globais. Né? Aqui foi o ano que a gente teve o maior número, Campinas, né? A gente já superou esse 1,5 graus já? Já, o ano passado a gente chegou em 1,48, né? Ou seja, já 1,5, né? Então, é um valor que pode não a gente pensar que 1,5 é pouco, mas em termos globais, em termos de média, é um valor bem expressivo. Então, assim, o ano de 2023 ele foi um ano o mais quente da história em termos de média. O 2024 também está sendo... Quente e seco também ou não? Também. O 2024 ele está mais seco. Tá. Porque o verão de 2022, 2023 foi um verão normal. E este de 2023, 2024 não. Nós tivemos chuvas bem abaixo. Então, o ano de 2024 ele está com aproximadamente 30% da chuva esperada abaixo. Então, ele está mais seco realmente. E também mais quente. Eu gostaria de ressaltar também que, além das altas temperaturas, é a questão da baixa umidade relativa do ar. Então, são 2 fatores que acabam reduzindo, por exemplo, a qualidade do ar, que é o aumento da concentração de partículas poluentes no ar, em função da ausência de chuvas, queimadas, etc. e tal, associado aí também à baixa umidade relativa do ar. Então, são 2 fatores que estão impactando na saúde. Os médicos vão falar bastante, com certeza, sobre isso. E, além de tudo, por exemplo, aumenta também a dengue, o risco dos vetores, dos mosquitos, da dengue, a febre maculosa, que a gente tem uma situação também bem preocupante na nossa região. Então, são impactos, além de outras questões do impacto direto na saúde humana. Primavera está chegando. Como que a gente pode esperar a primavera na nossa região? Então, nós estamos aí com uma questão do retorno das chuvas, né? Então... Mas não vai ser mais em setembro? Não. Vai ser lá para outubro, novembro, A gente tem setembro seco, quente. Agora a gente, em função da própria primavera, o calor aumenta, então as temperaturas já historicamente aqui na primavera, valores já registrados de 37, 38 graus, então isso vai acontecer. Períodos prolongados secos.
E a gente espera assim, que em outubro já tenham algumas chuvas, mas a regularidade mesmo da chuva em termos climáticos, daquilo que a gente espera, ocorra mais para novembro mesmo. Sim, tá certo. Olha, gente, então é se preparar, né? Agora, Simone, o que a gente pode esperar aí? Claro que com certeza a gente volta a falar sobre isso um pouquinho mais perto, mas essa preparação de vocês, cientistas, para se pensar nessa discussão da COP30. A gente está tendo um ano no Brasil, né? Um ano bastante atípico e até inesperado, né? Dado que a gente teve um ano muito quente e seco, que foi o ano passado, e esse ano nós não esperávamos um ano seco e a gente está tendo um ano muito seco, né? Então a gente está sofrendo várias consequências disso, e isso eu acho que está nos dando ferramentas para nos prepararmos para a COP. Embora nenhum de nós aqui seja médico, né? Mas assim, eu li algumas coisas falando que a gente já tem impacto na área do trabalho, das pessoas não conseguirem trabalhar por conta de dias muito quentes. Então, você ter faltas, então diminuir a frequência no trabalho. O que a Ana já comentou de saúde, de aumento de doenças por conta dessas mudanças que estão acontecendo. E isso tudo a gente vai ter que levar, mas eu acho que principalmente pensar nas soluções, né? Eu sempre fico muito preocupada quando a gente está falando de perda de biodiversidade, de mudanças climáticas, porque quando tem uma coisa que é muito preocupante e sofrida, às vezes as pessoas se paralisam, né? Como assim, não tem mais o que fazer. Não, a gente tem que ser esperançoso e pensar em soluções para a gente lidar com isso tudo e para a gente tentar estratégias para minimizar e para mitigar essas mudanças que estão acontecendo. Agora, Tenente, nós estamos diante aí dessas perspectivas de continuidade de tempo seco, calor extremo e tudo mais. Que dicas a gente dá para quem está lá em casa assistindo e pensa, como que eu posso lidar com isso, evitar incêndios, ou se eu ver um foco de incêndio? Eu queria que o senhor finalizasse aqui dando algumas dicas para quem está lá em casa. Sim, o principal são medidas preventivas, como foi falado aqui, né? A questão aí de não atear fogo no lixo, se você possui um terreno, manter a vegetação baixa, as pessoas na área rural realizarem a manutenção das estradas e dos aceros, conversarem com os vizinhos até nessas áreas rurais, né, para ter uma fácil comunicação e mobilização ali no caso de identificar algum foco de incêndio inicial ali e contatar o corpo de bombeiros, né, ou a defesa civil para o atendimento correto. Então, as maiores dicas são essas medidas preventivas. Tá certo, então. Eu agradeço e já fica um convite para uma próxima oportunidade. Com certeza nós vamos acionar vocês, tá bem? Nós que agradecemos. Tá certo. Então, olha, o Estúdio Câmara fica por aqui. Uma boa semana a você e continue com a programação da TV Câmara Campinas. Até mais.